Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. La Provence Imóveis. Artes Pedras. Estilo Piso. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Hoje o nosso programa está composto da doutora Márcia Plácido, doutora Ângela Beatriz. Bem, colegas, o primeiro aspecto que nós iríamos abordar hoje é essa questão que não deixa de ser notícia no Brasil, no mundo inteiro, que é essa bagunça que está esse governo Bolsonaro e essa crise da pandemia do coronavírus, né? Então, eu gostaria de dar a palavra aos debatedores para que iniciem qualquer assunto que pretenderem discutir. Hoje, simplesmente o bolsonarismo conseguiu assim um protagonismo absoluto que eles monopolizaram os assuntos, não é? Até quando a gente vai falar em Covid-19, a gente termina citando o bolsonarismo, porque assim é de uma truculência também em relação, inclusive, a essa pandemia que a gente está vivendo, é de uma ignorância orgulhosa, como a gente comentou na semana passada, não é? E agora, de quebra, começou não, isso já vem de muito tempo, mas agora a coisa ficou mais ferrenha, o ataque às instituições, em especial ao STF. Com aqueles 300 lá, não é assim, que na verdade deve ser 30, na verdade, né? A gente vendo, né, os que estavam numa marcha lá, né, fazendo referência também a preconceituosos americanos, não é assim, é uma vergonha absoluta. Então, assim, são pessoas protestando contra o STF, pessoas pedindo a volta do regime militar, as pessoas, né, nos enfrentamentos absolutos. Agora, as torcidas organizadas... Doutora Márcia, me permite uma parte. Não, me permite só uma parte. Não são as pessoas, os bolsonaristas e os petistas, né? Sim, não podemos colocar todo mundo... Não, doutora Luísa. Não podemos colocar todo mundo na mesma panela. Conseguiu colocar o PT nessa história. Os petistas... nós conversamos muito sobre política e a gente discute muito. É uma coisa impressionante. E só para fechar. E ele assim, tu é petista? Eu disse, mas eu não sou petista, pelo amor de Deus. Eu não sou petista. Eu acho que até agora já disse isso e cada vez eu tenho mais admiração pelo PT, mas generalizar, porque tu faz uma crítica ao Bolsonaro e vira petista. Não, mas também nós não podemos também colocar todo mundo na mesma panela, como está a doutora Márcia pretendendo. Os bolsonaristas, nem todo mundo é bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, não sou petista, não sou do centro, não sou de nada, eu sou do justo e do correto. Então, onde é que eu entro aí? Eu entro aqui no bolsonarista? Humorista, é verdade. Então, algum tempo atrás, quando não tinha esse acirrado debate entre os petistas e os bolsonaristas, porque tem se visto que são aqueles bolsonaristas de raiz, ou sei lá do que é, como é que é, os gados que você chama, né? Então, e o PT, o acirramento hoje é o PT e o bolsonarismo, né? É o núcleo duro do Bolsonaro, doutora Luísa. Bom, que seja, pode ser o núcleo duro, o núcleo mole, pode ser qualquer coisa. Mas, então, antes, o slogan da campanha do Lula era nós contra eles. Era ou não era? Era nós contra eles. Não lembro disso, doutora Luísa. O slogan do Lula era sempre nós contra eles. Ou seja, a esquerda contra o resto. Bom, tudo bem, se era força de expressão... Não, doutora Luísa, era a classe trabalhadora contra os opressores. Bom, mas então ele se incluía na classe trabalhadora, ou seja, nós contra eles. Eram trabalhadores, claro, né? Então, perfeito, nós contra eles. Perfeito, então era nós contra eles. Então, ou seja, era a esquerda, ou trabalhadores, como a doutora Márcia... porque nem todo mundo que é trabalhador é da esquerda. Também já não concordo com isso. Tem muito malandro, muito vagabundo... É verdade, tem muito malandro, muito vagabundo na esquerda. Não é todo mundo trabalhador, não. Bom, então era nós contra eles. Doutora Luísa, agora eu estou vendo que a direita é repleta de vagabundo, doutora Luísa. Mas né? o Brasil todo é repleto de vagabundos, né? Até os ministros do STF são vagabundos.
Os que Até os estavam... ministros, Mas, até doutora os ministros do Luísa, o senhor STF vê são essas pessoas vagabundos. que estão sendo investigadas pelo STF, o senhor vê que é uma corja de vagabundos. Então, doutora Mari, mas deixa eu concluir o meu raciocínio. Então, era um nós contra eles. Bom, o Lula dizia isso. Pode ser que ele tenha mudado de ideia. Bom, então era nós contra eles. Bom, então agora nós temos o outro segmento, que é o bolsonarismo, esses radicais. Bom, e aí, como é que vai ser agora o próximo slogan? Nós contra eles e contra mais quem? E contra os outros? Mas, doutora É nós Luísa, contra eles e contra os demais. Vou lhe fazer uma pergunta. Faça. O senhor está dizendo que o slogan do Lula é nós contra eles. Em algum momento dos 16 anos do governo do PT, o senhor viu algum ministro ofender os ministros do Supremo? Alguma ministra dizer que tinham que prender governadores e prefeitos? O senhor viu alguma manifestação diariamente na frente dos palácios, fazendo apologia à violência? O que se viu essa semana é uma coisa de deixar a gente estarrecido, né? Fizeram menção, alusão a Ku Klux Klan, que é uma das coisas mais horríveis, e a bandeira da Ucrânia, porque tem um radicalismo exacerbado naquele país, uma ditadura, se eu não estou enganada. Então, o que se vê, eu nunca vi no nosso país tanta violência. E tanta ignorância, doutora. Concordo plenamente, nunca vi o Lula fazer isso ou incentivar. Agora, invadir fazenda ele incentivava. Invadir fazenda de propriedade alheia. Doutora Luísa, o senhor veja bem. Já mexi com os marimbondos, já mexi com as abelheiras. Não, eu conversava com a doutora Luísa hoje e a gente via assim, que é tanta coisa acontecendo nesse momento no país que não sobra tempo para a gente ficar toda hora comparando com o PT, né? Porque a gente já fez 2 programas assim e nós sequer conseguimos falar na pandemia. Vamos falar. Né? Então, assim, não dá para comparar o governo do PT, os líderes petistas, com esse governo que está aqui. É simples assim. Eu concordo plenamente. É incomparável. Ele só não é incomparável no que se refere ao aspecto da mão grande, isso não. Porque, infelizmente, nós temos que reconhecer que o governo petista foi permeado pela subtração do dinheiro público, né? E nesse governo agora é um incompetente, esse governo atualmente é incompetente, esse presidente é um psicopata, como diz o Tarso Genro, é um psicopata, ele é um psicopata, mas não vamos separar o joio do trigo. Doutora Luísio, esse governo que está aí está há 1 ano e 5 meses. Espera ele no governo 16 anos para o senhor ver o que vai acontecer nesse país. Não, eu acho que até agora, pelo menos até agora, não há notícia de roubo. A partir de agora, eu acho que vai haver, porque ele está entregando para o Centrão, né? Aquele Centrão que roubou junto com o PT, ele está entregando o FNDE, está entregando o Banco do Nordeste. Eu gostaria de me oferecer o meu silêncio eloquente, mas eu não posso, doutora Luísa, porque a doutora Luísa está falando assim, tantas coisas assim que, no meu entendimento, são simplesmente absurdas, que eu sou obrigada a me manifestar. Mas sabe por que, doutora Márcia, que a doutora Luísa está assim? Porque até então, enquanto nós gravávamos o programa lá no estúdio, ele não defendia o Bolsonaro, mas ele dizia que a gente tinha que esperar para ver. E eu continuo. Nós tínhamos que deixar o homem trabalhar. Mas chegou a defender, doutora Ângela. O doutora Luísa chegou a defender. Não é dizendo que ele estava fazendo. Vocês não queriam deixar nem o homem começar a trabalhar, ou seja, é tipo aquele patrão. O empregado vai trabalhar, o dia não serve, não presta, manda embora. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Não, mas a doutora Luísa e a doutora Ângela sempre diz uma coisa muito correta. O que ele fez? Ele nunca trabalhou.
Ele nunca não fez trabalhou na nada vida. até agora. Não é? Ele fez muita E como coisa. ele não fez sabe muita nem o coisa. que fazer. Ele fez muita coisa. Está instalando o caos no país. Está fazendo. Única e Num exclusivamente, doutora momento de Luísa. pandemia. Isso é triste. Isso é horrível. Exatamente. As pessoas morrendo, nós já estamos quase nos 30 mil Tá. Mas mortos por Covid. vocês ficaram sabendo daquela pérola do Bolsonaro? Que ele andou chamando o Qual? Moro de covarde, alegando que ele era covarde, que ele não seguia, ele seguia outra ideologia que não fosse a do governo. Vocês viram aquela? Chamou o Moro de covarde. Mas depois que o Moro saiu do governo, ele já foi taxado até de comunista, doutora Luísa. O Moro, Traidor. gente, pelo amor de Deus. Não, mas doutora Traidor, Márcia, comunista, covarde. ele foi covarde, foi taxado de covarde, porque ele não queria seguir a ideologia do Bolsonaro, ou seja, um homem íntegro não vai continuar nesse governo aí, que agora, inclusive, agora juntando com o Centrão, vocês me digam uma coisa, muitos desses do Centrão foram objeto de investigação da Lava Jato, foi julgado pelo Moro. Vocês imaginem como seria a permanência do Moro nesse governo aí, junto com o pessoal do Centrão. Ou seja, o Algoz, junto com aqueles que foram condenados, não teria. Não tem, doutora Luísa. É só pedir desculpas. É só pedir desculpas para o Moro, se estiver do lado dele, que ele perdoa igual o Onix. Um homem íntegro não entraria nesse governo. Um homem íntegro não largaria 22 anos de magistratura para ser ministro do governo do Bolsonaro. Exatamente, para virar jagunço de miliciano. Falando em integridade do Sérgio Moro, então agora o PT odeia, né? O Sérgio Moro, né? O PT odeia porque... Lá vem o PT. Não, só um pouquinho. PT odeia, não vou citar nome. PT odeia o Lula. Agora vocês viram que o Centrão vai PT apoiar ama o Lula, doutora Luísa. Como? Então diz que o PT odeia o Lula. O PT ama o Lula. Odeia o Sérgio Moro. Não, ele não ama o Lula. Ele é o divino, ele é Deus. O Lula é Deus. Não, doutora Luísa. Não, eu acho que é Deus. Não é Deus, doutora Luísa. O senhor tem que se conscientizar de uma coisa, não é que o presidente Lula seja Deus. O presidente Lula foi o melhor presidente que o Brasil já viu. O presidente Lula fez, em 8 anos de governo, o que a direita inteira não fez em 500 anos. Eu concordo plenamente com isso, talvez, mas que também acho que foi o mais envolvido em corrupção, foi o governo dele. Não, eu acho que não, doutora Luísa. Eu acho que não. Uma corrupção feita a facão, igual essa que o Moro quis impingir no presidente? Por favor, né? Mas deixa eu concluir o raciocínio. Então, o Centrão parece que vai apoiar o Bolsonaro contra o Sérgio Moro. Porque o Centrão tem muita gente que também foi alvo de canetaço do Sérgio Moro. Então, ou seja, o Centrão está ali junto com o PT. Ou seja, está contra o Sérgio Moro. Doutora Luísa, é impressionante assim, o senhor pega um atalho e coloca o Centrão junto com o PT. Em primeiro lugar, vamos chegar no consenso. Não estou colocando junto. Eu acho que a doutora Ângela vai concordar comigo. Ambos têm ojeriza ao íntegro ministro Sérgio Moro. Não, doutora Luísa, o PT não está no governo, né, desde antes de 2016, antes de ser empichada a nossa presidenta. Tudo bem. Antes disso, que já não deixavam, né, a presidenta governar. O presidente Lula saiu em 2010, entrou a presidenta Dilma, conseguiu governar por 4 anos, depois não governou mais. Hoje, o Bozo vai lá e faz um acordo com o Centrão para comprar, né, o Centrão para que ele não seja como o PT já tinha feito antes também. Né? O PT aí já tinha feito. Luísa O PT já tinha feito essa negociata. O Centrão está junto com o PT, tanto é que deu aquele rolo do mensalão. Ele entregou o correio para o Roberto Jefferson. O Lula que entregou, o Lula ou a Dilma. Entregou o correio para o Roberto Jefferson. Agora esse Roberto Jefferson que o Bolsonaro está chamando. Não lembra quando? Para quem é que foi dado o correio? Ter armas para lutar contra o STF. Mas na época que ele estava lá com a Dilma e o Lula, ninguém nunca ouviu falar, ele não era processado, ele não era réu, ele não era... Não, mas agora ele já foi. É que o rolo aparece depois, doutora Ângela. O rolo não aparece imediatamente. O rolo aparece depois. E ele é investigado. E o Bolsonaro
tudo para ele. É do mensalão, né? O Roberto Jefferson, que depois a filha dele do lá, Correio, também né? não O foi nomeada, o Correio que foi entregue para o Queria Roberto ser Jefferson. ministra do Temer, né? Ministra Isso do mesmo, Trabalho. do trabalho, não é, doutora Ângela? E assim, ó, eu lembro na época que o Roberto Jefferson começou a fazer aquelas denúncias na época do governo, né, do governo popular. Depois que ele foi escanteado. Só depois que ele foi... Eu posso estar enganada, doutora Luísio, mas ele reclamou pelo fato de não receber, não é, os valores assim, ó, de corrupção, não é, que outros estavam recebendo mais que ele. Então, assim, ó, é uma pessoa que está no governo do Bolsonaro, mas está perfeita para o governo do Bolsonaro. O doutor Luiz, assim, pode ser que ele está perfeito no agora Bolsonaro. com o Centrão, ele não era perfeito no governo aprenda a petista, roubar. então. Ele não era perfeito no governo petista. Não, ele não era. Não, doutora Luiz, eu quero dizer Não era o seguinte, perfeito, mas estava junto. Não, eu quero dizer Mas assim, quando doutora Luiz, descobriram que ele não estava perfeito, aí a coisa ficou diferente. não, sem contar, Agora, doutora Ângela, esse o PT país fez alianças com todos os partidos visando Pra poder- uma governabilidade. Como está fazendo esse Bolsonaro governo? Tá fazendo uma aliança, Como está que o fazendo senhor esse governo sempre agora? defendeu que ele já Esse que ele não governo, ia. esse governo aprendeu com o PT. Não, doutora Luísio, não vamos confundir, induzir em erro. Esse o governo nosso aprendeu com o nobre PT. telespectador. PT fez uma escola. PT fez Se tivesse escola. aprendido com o PT, Vamos saberia mentir. governar. O Bolsonaro se uniu ao Centrão porque ele ia sofrer impeachment, porque ele está com 70% de rejeição. Ele tem medo de cair. E é por isso que ele se aliou. E por que o Lula se aliou Como ao 70%, Centrão? doutora Ângela. Por que o Lula se aliou ao Centrão? Todos Bolsonaro é por isso. 70%. Não, Doutora concordo Luísa, plenamente. Concordo, Pela doutora. enésima Mas por que vez. ele se Não, aliou eu- também lá eu- ao Centrão? Eu disse uma coisa no início de uma frase, fiz uma pergunta para a doutora Luísa no início do programa, e que nunca tinha me ocorrido isso, e eu não consigo parar de pensar nisso. Já imaginaram o Bolsonaro, 16 anos do governo? Ele, os filhos. Doutora Ângela, eu Que particularmente não desgraça. Esse aguento governo mais não o passa Bolsonaro. desse mandato. Se chegar ao final, claro. Deus lhe ouça, doutora Acho que ele não Luísa. chega Mas ao assim, final do mandato. Mas voltando se chegar... lá para o Bolsonaro, não é, doutora Luísa, que a gente estava falando Que o agora, tema é o dos Bolsonaro. bolsonaristas e tal, né? Eu estava vendo assim, ó, primeiro, durante a semana, às vezes eu chego a pensar que toda essa palhaçada que ele faz, porque é uma coisa vergonhosa, não parece uma coisa assim de uma pessoa normal. E daí eu fico E ele não pensando, é, né? não Eu é, acho que ele doutora não é. Ângela. E eu fico pensando assim, ó, durante a semana ele já fez aquela live tomando leite, não é? Tentando, né, fazendo um link com a supremacia branca. Lamentável, né? Lamentável. Tudo bem. Aí depois aquele investigado, que inclusive foi ouvido essa semana na CPMI das fake news, né? Eu não lembro o nome dele agora. Infelizmente, vergonhosamente, ele é gaúcho, ele é de Bento Gonçalves, ele é do Terça Livre. Também, eu estava assistindo essa CPMI, né, das fake news, e fiquei impressionada. Lopes, o sobrenome ele dele. tergiversa, ele passa tergiversando o tempo inteiro, ele confronta os senadores que estão ali fazendo os questionamentos para ele, ele devolve as perguntas, ele é irônico, ele é a cara do governo do Bolsonaro. Eu concordo plenamente. E aí depois aquela Sarah Winter. Aquela Sarah Winter. Agora, a única conclusão que se chega é que os petistas odeiam o Sérgio Moro, tanto quanto os do Centrão, porque... Mas, doutora Luísa, nós estamos... Na verdade, todo condenado, ele procura diminuir o juiz que os condena. Isso é um princípio comesino. Doutora Luísio, nós vamos fazer um programa só para o senhor defender o Moro. Não é nós questão de defender o Moro. Nós estamos fugindo da pauta. É questão de defender a pauta o justo. Era as manifestações. O homem que bota os corruptos na cadeia. Iniciou o doutora programa Luísa, ele não está mais nem no manifestações. Não, mas que botou. Foi uma lástima. Ele devia ter continuado lá na Lava Jato para botar mais 100 pessoas na cadeia. Veja bem,
Eu queria lhe agradecer, porque assim, ó, a Globo, a Record, essas outras televisões não dão espaço para o presidente Lula, porque sabe que se derem espaço, né, ele realmente consegue ganhar completamente assim a atenção das pessoas e as pessoas poderiam ouvir a verdade de tudo que Ele é o acontece. encantador de serpente, Aquela falácia, aquela como diz o Ciro grande Gomes, ele falácia é o do encantador de serpente, eu Sérgio concordo. Moro, O aquela encantador de grande falácia serpente que aconteceu atrai os holofotes. naquele grande teatro na República de Curitiba. Eles não dão espaço. Muito obrigada, doutor Luiz. O senhor dá. A gente consegue falar bastante do presidente Lula. Um pouco, né, Não doutora é? Márcia? Quando ele não nos interrompe. Exatamente. E em relação ao Moro, eu queria lhe dizer o seguinte: o Moro também não faz parte. Doutor Luiz, o Moro não é mais juiz, aliás, no meu entendimento, ele nunca foi, né? Porque ele não tinha assim, né, as características, né, Claro. necessárias para um Isso. juiz, como, por exemplo, a Ah, imparcialidade. Né? isso. Hoje, felizmente, ele não é mais juiz, ele não é mais ministro, ele é um nada, um grande nada Isso. hoje. Não é assim, claro que ele tem Isso. os seus adeptos, porque agora tem os lavajatistas moristas Por também. isso é que todo Né? réu tinha medo de cair na mão dele, né? Vai para Lava Sim, Jato. Eles fugiam do Alguns Moro que não nem o diabo tinham, foge né, da doutora cruz. Luísa? Alguns mas não tinham, por se exemplo, eu o tenho um Cunha sabia que não processo na precisava nem mão entregar celular. se eu tenho um processo na mão de um juiz que não é imparcial, eu também teria medo. Ah, o Moro é parcial. Nós, como advogados, é ruim. Eu imagino, Ele sabe o que, condenou, doutora Ângela? todas as Se a doutora condenações Luísa deles fosse advogada de uma dessas parciais. pessoas que estão sendo, né, que foram réis nos processos lá na República de Curitiba, se ele não ia achar que o Moro simplesmente é uma criatura assim, completamente tendenciosa, não é? Inclusive, doutora Luísa, aproveitando o espaço que o senhor sempre nos oferece, assim, ó, o presidente Lula sempre disse uma coisa: eu estou convencido, aspas para o presidente Lula, eu estou convencido, não é, que a Operação Lava Jato começou na CIA, com os soldadinhos de chumbo, né, o Sérgio Moro, Sérgio Fernando Moro, Claro, e com o concordo. Dallagnol. E eu acredito Exatamente. realmente, Não, porque na depois verdade, da Operação Lava Jato, o na Brasil foi verdade, entregue para os Estados Unidos. não, na verdade, o roubo da Lava Jato não houve. A Petrobras não foi roubada, tá tudo, ninguém roubou, ficou tudo, é tudo como era antes, tudo bonitinho. Eu só sei que o primeiro Foi tudo um processo do sonho. presidente Lula foi Aquela dinheirada que condenado roubaram lá. aquele dinheiro que roubaram dos órgãos públicos foi tudo um sonho. Olha aí, gente, vamos parar com isso. Tá, mano? A pauta não é a Lava Estão Jato. querendo A pauta denegrir. não é o PT. Estão O querendo senhor denegrir. fica- Estão o querendo senhor denegrir. fica- denegrir não, porque essa Denegrir palavra a não se imagem de um homem usa. justo, correto. Desconstruir a Homem imagem. que condena, o tribunal Não. mantém, as instâncias superiores mantêm a sentença Eu vi um dele. comentário essa semana que o Moro não vai passar de um mero comentarista de polícia. E a senhora viu, doutora Ângela, que o Bolsonaro fez um tweet Quem tem medo do Moro são os falando a criminosos. respeito, né? Mas aí, doutora Márcia, eu Só os lembrei. criminosos envolvidos em quando o corrupção Bolsonaro- é que tem medo do Moro. O Só resto um não tem. momentinho, doutora Luísa, só um momentinho. Eu lembrei que quando o Bolsonaro se candidatou e as pessoas diziam que ele ia ser presidente, eu ria, né? Então eu não vou rir quando disserem que o Moro vai ser o próximo presidente, só por medo. Não é de Eu já duvidar. disse aqui no programa anterior, Não, eu aposto 1 contra 10. Assim, ó, o fascismo, né, está imperando no país, né, no pensamento da direita. Os fascistas estão assim, né, todos eriçados. Então não duvido nada que coloquem o Moro lá, porque o Moro é o outro fascista. Então outro não fascista. duvido absolutamente nada. Ontem, se não me engano, o Bolsonaro fez um tweet, não é, falando que, se não me engano, que apoiava sempre, né, esses movimentos que eram pró-governo, e que, como o doutor Luiz tinha dito antes, que o Moro, né, não compartilhava da mesma ideologia e tal, bababá. E daí o Moro, né, que deve estar desocupado mesmo hoje, né, tal qual o Bolsonaro, foi para o Twitter também, né, se manifestar contra o Bolsonaro. Eles estão naquela guerra virtual. Também se manifestou em relação àquela marcha dos 300 da Sarah Winter. Isso que a senhora estava falando. Também o Moro se manifestou. E assim, o Moro agora, realmente, ele podia arrumar, doutora Ângela, até porque ele já era fonte da Rede Globo. Agora, o problema, eu acho
A culpa é tudo da Rede Globo. Agora a culpa é tudo da Rede Globo. Mas que ele não sai do Fantástico, ele não sai, né? Porque a Globo procura ele. Ele está no Fantástico. A Globo procura ele. Ele é notícia. A Globo procura ele, vai fazer o quê? Se a Globo me procurasse, eu também ia lá. Ela me procura. Antes de começar a Lava Jato, vai lhe procurar? o chapéuzinho dele foi lá na Globo. Né? Assim, porque não poderia acontecer a operação sem o apoio da mídia, não é? Então, assim, ele deve ter... Sabe essas trocas, assim, que o senhor falou que o Bolsonaro não faria? O Moro já fez antes de começar a Operação Lava Jato. O que ele fazia? Vocês deem apoio, tudo que eu fizer, qualquer porcaria que eu fizer, tem que ser encoberta. Inclusive, doutora Luiz, eu estava vendo, né, quando pegaram aquela conversa do celular com a Carla Zambelli, né, no WhatsApp. O interessante, doutora Luiz, assim, que aparecia todas as coisas que a Carla Zambelli, né, havia mandado de mensagem para o Moro, aí só as únicas coisas que colocaram, as únicas respostas do Moro que divulgaram, assim, minha cara, não estou à venda. Eu gostaria de saber, doutora Luiz... Se é um petista, já não dizia isso, né? Se é um petista, não dizia. Que eu não estou à venda. Daí, assim, uma tarja em cima da resposta, mais mensagem da Zambelli, tarja em cima da resposta, aí naquele dia, assim, minha cara, não estou à venda. Doutora Márcia, imagine se essa pergunta fosse feita para um José Dirceu, para aquele da Fazenda, o Palotti, Imagina se essa proposta fosse feita para um deles. Mas... Eu digo para o Lula. O Lula talvez não aceitasse. O Lula talvez não. Porque o Lula eu me perguntei quando eu vi aquela gravação, né, e vi ali ela estava tão à vontade falando na vaga para ele, estava tão à vontade, né? E ele disse uma frase de efeito. Eu acho que aquilo ali... O que ele podia dizer? Percebeu que ela já tinha dito, ela já tinha convidado, ela já tinha falado na vaga do Supremo para ele, e ele nunca deu essa resposta. Ele talvez tivesse dado outras, e sabia que ela ia falar de novo. Então ele disse... Minha cara, mas, doutora Ângela, concordo, eu gostaria de fazer uma outra observação. Vamos fazer o seguinte, também. Vamos botar o Sérgio Moro na cadeia e soltar toda a bandidagem do Mensalão, Petrolão, etc. Tá dizendo, todo mundo para rua, todo mundo para rua. Todo mundo para rua e bota o juiz que é imparcial, que é justo e correto na cadeia. Não é juiz, doutora Luiz. Quando a gente fala do Moro, ele fica... Exatamente. Não, é que quando, como eu sou uma pessoa muito correta, quando fazem uma acusação injusta a uma pessoa que se revelou justo e correto e imparcial, aí realmente me deixa chateado. Eu me deixo chateado. Se fosse lá um Roberto Jefferson, um José Dirceu, um Genuíno, um Palotti, um delúbio da vida, aí é diferente, né? Doutora Luísio, se o Moro fosse essa pessoa tão correta, ele não ia ir para a política. Não ia, justo com o Bolsonaro. Ele foi seduzido. Ele foi seduzido então uma pessoa... Não, mas o Bolsonaro seduziu 54 milhões de brasileiros, 56, eu acho que foto dele. Ele foi seduzido primeiramente pelos Estados Unidos. A mim nunca. Tá? O prejuízo que a Petrobras teve de pagar contratos para os americanos, ainda disseram, se não me engano, há 2 semanas atrás, tinha uma manchete no jornal dizendo que agradecia ao Sérgio Moro e ao Dallagnol, né, terem conseguido, então, receber milhões da Petrobras. Ou seja, são lesa pátria. O senhor acha que um juiz norte-americano faria alguma coisa para prejudicar uma empresa estatal americana? Nem o presidente, né? Nem o presidente. É o Dallagnol, é o Sérgio Moro que é o culpado do roubo na Petrobras, né? Perfeito, não. Vou fazer de conta que eu acredito, doutora Márcia. Vamos fazer de conta. Vou fazer de conta que eu acredito nisso. Vamos fazer de conta que eu acredito. Vamos mudar Sérgio Moro. Quem vai conseguir, enquanto não apresentarem provas de corrupção do Sérgio Moro, ele, para mim, é um homem íntegro. Eu também, doutora Luísa. Nesse ponto eu concordo com o senhor. Que
enquanto a Lava Jato não mostrar provas contra o presidente Lula, para mim ele é um homem doutora Márcia, inocente. Tem que reclamar para o TRF e para o STJ, que já julgaram o recurso dele. Então reclama lá para eles. Com o Supremo, com tudo. Agora, entra quem sabe, que está querendo pular fora do grande acordo entra nacional. com pedido de revisão criminal para desmanchar essa doutora Luísa, o Jucá já tinha dito, né, que era com o Supremo, com tudo, precisava tirar a presidenta Dilma. O Jucá não conta. O Jucá, para mim, é Jucá. As coisas começaram a ficar muito claras que era exatamente aquilo que tinha acontecido. Tiraram a presidenta Dilma, botaram o Michel, como eles tinham dito na oportunidade, tudo bem. E as coisas continuaram acontecendo porque estava tudo esquematizado. Hoje, o Supremo, né, parece estar querendo pular fora desse grande acordo, ou pelo menos um ou outro, não é? Porque também quem está se destacando mais, está sendo assim, mais efetivo, parece que foi nomeado pelo Temer. Não é que nós tínhamos 1 milhão então o Supremo é volúvel, ou seja, vai de acordo com que nem biruta de aeroporto, Suprema, a mais alta corte, que na minha opinião tem muita politicagem lá, mas a maioria dos seus ministros, 70% dos seus ministros, são absolutamente iguais. Tirando o seu Gilmar Mendes, o seu Lewandowski e mais um outro lá, o resto são tudo gente da mais... Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, todos maravilhosos, doutora Luísa. Eu não suporto o Barroso e o Fux. E o Alexandre de Moraes. Também não... O Alexandre de Moraes ele está sendo uma surpresa agradável, doutora Luísa, porque eu espero que ele simplesmente defenda as instituições. O senhor concorda com essa gente armada lá na Praça dos Três Poderes? Claro que não, de jeito nenhum. Eu sou avesso à violência. Outra coisa, eu acho que a gente não deve nem matar um mosquito, quanto mais um ser humano. Essa mulher é uma ativista... Luísa, vamos falar na Sara, que é a terceira vez que a gente cita o nome dela. Quem é essa tal de Sara, afinal? Inclusive, ela não tem medo Ela era uma ativista pelo feminismo, não é? Agora, ela é antifeminismo. Agora, ela é uma ativista pró-Bolsonaro, né? Assim, eles têm por alvo o STF, não é? E ela que começou, né? Ela é a mentora desses 300, né? A princípio, que era para ser 300 pessoas, né? Acampadas na Praça dos Três Poderes. E foi ela que fez aquela ameaça, né? Ela fez a ameaça, ela fez e está continuando. Ela fez e está continuando a fazer, inclusive, essa semana. Ela fez e continua fazendo. Continua fazendo. E assim, aí eu fico imaginando por que essa pessoa ainda está livre. Não é? Ainda, por causa né? da democracia. Ela, inclusive, trabalhou no... Por causa da democracia. Ela trabalhou... Não, doutora Luísa, uma coisa é a gente falar uma coisa que a gente pensa a respeito de alguém com, pelo menos, com um pouco de urbanidade. Agora, a gente ofender as pessoas... Eu na minha opinião, inclusive, a casa dela parece que foi alvo da Polícia Federal nessa leva aí que entrou o velho da van, aquela corriola toda de financiadores do Bolsonaro. Parece que a Polícia Federal foi na casa dela também, e recolheram materiais, etc. e tal. E depois dessa investida da Polícia Federal, ela continuou mais ativa ainda, ameaçando mais ainda. Para mim, na minha opinião, isso é motivo até para a decretação de uma prisão preventiva. Eu também acho. A senhora não acha, doutora Ângela, um absurdo? Eu acho. E essa moça, inclusive, ela trabalhou no gabinete da Damares. Isso então, mesmo. Ela tem um acesso, assim, parece que 3, 4 meses ela trabalhou. Então, ela tem um acesso com esse pessoal lá do Bolsonaro, né? Bem ilimitado, bem amplo, né? E hoje eu estava vendo agora à tarde também que o principal assessor do Bolsonaro está envolvido nas fake news, né? Não, e como disse, não sei se vocês viram o Ciro Gomes falando essa semana numa entrevista que ele deu, não sei se foi para o Datena, para um programa de televisão aí, dizendo que o fogo está chegando perto da casa dos Bolsonaro, né? O fogo está chegando perto. Por isso... E aí está apavorando essa gente. Por isso que faz o Bolsonaro pegar um cavalo e sair troteando. Deixa eu fazer um parênteses, doutora Ângela.
Ontem Era o eu estava cavalo. assistindo a live do Gustavo Conde, por volta de 23 horas a live dele, muito interessante, e questionado, então, né, do Bolsonaro, né, montar num cavalo e sair, né, com aquela gente, tal qual Hitler fazia também. E eu É isso. achei muito, muito engraçado que ele disse assim, olha, o Bolsonaro subiu no cavalo porque ele está prestes a cair do cavalo. Assim espero. Eu também espero que caia. Prestes a cair do Eu também cavalo. espero que caia. O problema todo é o seguinte, é que o país vai ficar bagunçado do mesmo jeito. Vai entrar quem? Esse é o problema. Nós Mas, temos doutora Luísa, nós estamos num veja bem, dilema. uma outra coisa interessante, que, se não me engano, agora o Barroso está também no TSE, não é? E o Alexandre também vai para o Alexandre de Moraes. Mas o Barroso está, não é, doutora Luísa? Isso. E daí, assim, ó, eu estava assistindo ontem um pessoal conversando a respeito e comentando sobre isso, que o Barroso está no TSE e que ele nomeou o segundo que vinha atrás do Valeixo, não é assim, logo imediatamente abaixo do Valeixo, para o TSE. Então, qual era, né, assim, a percepção do pessoal? Assim, essa pessoa que era próxima do Valeixo deve ser próxima também do Sérgio Moro, não é? Porque foi o Sérgio Moro que trouxe o Valeixo lá de Curitiba, né? Levou para Não trouxe. Ele veio, doutor. Ele não trouxe. Ele veio porque quis. Ele não trouxe. Ele veio. O Valeixo veio. Ele não Mas foi o trouxe. Sérgio Moro que nomeou, doutora Luiz, que Bom. indicou o nome dele Doutora para Márcia, a Polícia Federal. doutora Márcia, não pode falar do Mourinho. Não pode. Futuro presidente da República. O doutor Aloysio não. Doutora Luísa. E daí, mas o doutor Aloysio falou, brincadeiras à parte, o doutor Aloysio falou assim, mas quem é que vai ser o presidente? Né? Olha, pior que tá, eu acho que em não 2022 fica. eu sei que vai ser o Sérgio Moro. Em 2022 não, mas eu sei que vai ser o Sérgio Moro. Isso, mas assim, tem madeira aqui, doutora Luísa, já estou batendo. Nada. Bolsonaro não fez nada em 1 ano e meio, a não ser tumultuar, instalar uma insegurança política, jurídica, né? uma insegurança entre os poderes, uma insegurança no povo. Nós com essa, né? Com a pandemia que está aí, a gente ficou sem pai nem mãe. Concordo em grau, gênero e número, com todas essas colocações aí. Mas você se lembra da semana passada, quando o Guedes falou naquela reunião que mais parecia uma conversa de botequim, né? Que um chamando o ministro de quinta, né? Botequim de quinta. Tem muito botequim bom. Botequim lá de como é que se diz? De vila de invasão, que é pior do que as... quando ele dizia que tinha que privatizar o Banco do Brasil, vocês viram essa semana agora? O Banco do Brasil financiando as fake news. Financiando as... Mas, doutora Luísa, tudo bem. Aí eu digo assim, o Banco do Brasil financiando fake news, não é? Assim, e agora, assim, a TCU que determinou, então, que não é mais possível que seja feito qualquer tipo de financiamento. Primeiro é o seguinte, ela estava financiando, na verdade, eles faziam um esquema, ela financiava através de uma empresa que terceirizava para não dizer que o dinheiro vinha direto dela. Ou seja, eles faziam uma falcatrua já, mas o dinheiro vinha do Banco do Brasil. Bom, aí o Banco do Brasil, quando estourou o negócio, o Banco do Brasil cortou o patrocínio. Aí o Carluxo, tal de Carluxo, como você chama o Carluxo, né? Nem sei como é que é o nome dele, é o Carluxo, né? Aí o Carluxo abriu a boca, não pode parar. O Banco do Brasil voltou a financiar. É o pavão misterioso. Aí o Banco do Brasil voltou a financiar depois que o Carluxo gritou. Aí agora o TCU é que mandou... E aí, doutora Luísa, ou seja, a família Bozo interferiu para que isso venha a acontecer, para que continue. Porque, e uma coisa que me preocupa, por que essa gente fica tão preocupada com a questão é a seguinte, se o Banco do Brasil fosse o Banco Itaú, teria havido esse financiamento do... Poderia ter havido, sim. Quantas empresas privadas fizeram a mesma coisa, doutora Luísa? A maioria, né? Um Banco Itaú, um Banco Bradesco, para financiar esse tipo de coisa, só quando chover canivete ou a galinha cria dente. Pois é. Agora, Banco do Brasil é o banco em que o governo tem o controle acionário, ele faz e desfaz. É ele que nomeia o presidente, ele que nomeia a diretoria, ele manda no destino do... Por isso ele tem que privatizar, gente.
na verdade, aquilo que eu sempre digo, assim, o governo ele tem que privatizar todo e qualquer banco, porque, na verdade, os bancos funcionam por delegação, por uma autorização do governo federal, ou seja, na verdade, os bancos são franqueados do poder público, porque ele vai fixar a tributação deles, etc. e tal. Ele pode... Você sabe como é que funciona as franquias? A franquia, lá, o dono da franquia ganha um monte de dinheiro e não se incomoda em administrar o estabelecimento. Né? E assim não. No momento que ele tem o Banco do Brasil para fazer a sua gestão, aí dá isso, dá as corrupções. E assim como existe na Caixa Econômica Federal, coisa pública tem que ser entregue ao particular. Então, o senhor está falando agora na primeira corrupção do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, que a gente já tem conhecimento. Não, eu não diria que isso aí, na verdade, Lamentável, não é corrupção. Né? É mau emprego da verba pública. E o pior, não é corrupção, assim, não é corrupção porque está sendo pago um serviço. Está sendo desviado um dinheiro, mas não está entrando no bolso como entrou no bolso dos petistas, né? Mas está trazendo uma vantagem. Essa criatura não estaria vantagem para eles. Traz a vantagem de continuar enganando o povo, né, através da fake news. Olha, mas assim, ó, doutora Ângela, até o doutor Aloysio falou sobre aquela reunião fatídica do dia 22 de abril. Ninguém lembrou da data histórica de 22 de abril. Simplesmente. Mas quem é que lembra do... Gente, 22 de abril, assim, o doutor Aloysio, que gostava de moral e cívica, né? Ele deve ter cantado muito o hino nacional no dia 22 de abril. O Bolsonaro, que é todo metido a patriota, ele liquidou com a data de 22 de abril, porque 22 de abril, para a gente, agora, é a data daquela vergonhosa reunião ministerial, que o Moro estava lá. O Moro estava lá quieto, olhando para toda aquela bandalheira acontecer, isso. E ele não fez nada. A doutora Márcia queria que ele desse voz de prisão para todos, né? Esteja preso. Se ele fosse um homem de bem, um cidadão de bem, ele não estaria lá, ele não estaria no governo. Ele fez o que devia fazer, não compactuou com aquela bandalheira. E aquele silêncio eloquente dele... Ele compactuou por 1 ano e 4 meses, doutor Aloysio, com toda essa palhaçada. Hoje ele diz assim, que o Bolsonaro queria enfrentar a pandemia, né, com armas, queria uma rebelião para as pessoas saírem para a rua. Que ele era contra. Que ele não disse ele era contra. Enquanto ministro da Justiça? Não, mas ele não fala simplesmente, ele é um covarde, ele é um mentiroso. Aí eu acho que a doutora Márcia está equivocada. Né, para não dizer outra coisa. Ele diz, porque o Bolsonaro, não, doutora Márcia, acho que isso é fake news, onde a doutora leu isso, fake news. O Bolsonaro disse hoje. Não, o Bolsonaro disse que o Moro era covarde, etc e tal. Uma delas é que ele queria, o Moro era contra o armamento, e ele é contra o armamento. Isso é ser covarde? Ele queria botar uma portaria... Mas naquela semana que o Bolsonaro mandou que eles assinassem com urgência, eles assinaram na mesma semana, aumentando o número de projéteis para 500 por pessoa por mês. Daí eu pergunto para o doutor Aloysio. Eu sou contra o armamento da população e você, ministro da Justiça e Segurança, como isso? Do que governo tem que ver uma coisa com a outra? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem tudo. Qual era o que é tudo? A base da campanha do Bolsonaro? O armamento. O Bolsonaro nunca escondeu que queria dar arma para a população, que tinha que matar. E ele deu arma para a população? Ele deu arma para a população? Mas ele foi ser ministro desse governo. Não, só um pouquinho. O Bolsonaro prometeu arma para a população. Ele deu arma para a população? Ele deu? Não deu porque não conseguiu, doutor Aloysio. Ou seja, ele fez aqui, gargantão. Mas, ele deu um aplique na população. Ele aplicou no número de eleitores. Pergunto assim, se o Moro, a discussão não era para ser essa, mas já que
Se ele, naquela reunião, ele não aguentou ficar até o final, como é que ele aguentou 1 ano e 4 meses vendo tudo aquilo? Naquela reunião, ele estava calado porque ele estava sendo acuado, estava sendo hostilizado, e em nenhum momento ele sequer ergueu a voz ou pediu a palavra para defender seus pares, que seriam os ministros, que estavam ali sendo chamados de vagabundos. Né? Em momento algum, a resposta que ele simplesmente se limitou a dar, eu não estava presidindo a reunião. Nós, advogados, nunca presidimos uma audiência, porque quem preside é o juiz. Mas se o juiz fizer qualquer coisa, ou a outra parte, que atinja os direitos ou a dignidade do nosso cliente, nós vamos nos insurgir, mesmo que não sejamos nós que estamos ali presidindo. Oposta. É uma situação completamente diferente. O advogado é independente por seus atos. Isso está na Constituição e no Estatuto. E o Moro não é? E ele o Bolsonaro, doutora Luísa. Ele não pediu ministro não é independente. Ministro não é independente. O ministro é subordinado ao presidente da República. Ele não pediu demissão. E ele pediu demissão. Quando ele não pôde mais ele pediu demissão o Bolsonaro porque ele foi de fazer falcatrua, ele pediu demissão. Ele segurou enquanto pôde. Ele segurou enquanto pôde. Quando ele não pôde mais segurar a falcatrua do outro, ele saiu fora. Doutora Luísa, e fez bem. Ele só pediu demissão porque ele viu a demissão do Valeixo publicada no Diário Oficial. Porque ali estava se concretizando a interferência na Polícia Federal. O senhor viu também, doutora Luísa, que agora, na semana passada, o Moro ia dar uma palestra numa universidade em Buenos Aires, que foi cancelada, porque teve tanta crítica. Ele dá uma palestra sobre corrupção. Foi cancelada porque teve tanta crítica à presença dele na universidade. E ele a presença não era... É que deve ter muito petista lá. Deve ter muito esquerdista lá, muito petista lá. Deve ter muito petista era uma palestra Deve ter muito virtual. Petista lá. Deve ter muito petista e muito bolsonarista agora. Virtual, eles querem o Moro. Porque o PT e o bolsonarista odeiam o Sérgio Moro, né? Doutora Luísa, só um momentinho. E um dos argumentos, né, primeiro eles disseram que não queriam, né, um ex-ministro do Bolsonaro dando palestra na conceituadíssima universidade, né, em especial no curso de Direito. Foram eles que perderam. Não. Perderam e depois de aproveitar o conhecimento jurídico do Sérgio Moro. Um juiz que tendenciosamente condenou Luiz Inácio Lula da Silva. O inocentezinho, né? A doutora acredita que ele é inocente também? Não, eu estou repetindo as palavras que eu li nessa reportagem. Eu vou repetir as palavras do doutor Aloysio. O doutor Aloysio, que enquanto não houver provas contra Moro, não é? Ele dá o benefício da dúvida. Eu também. Enquanto não tiver provas contra o presidente Lula, ele é inocente. Então a doutora não tem que convencer os telespectadores. Tem que convencer os tribunais. O até o STF. Nós vamos voltar à vaca fria, doutora Luísa. Doutora Márcia, ele está sem argumento, porque ele tem medo que a gente, em algum instante, a gente diga que ele defendeu o Bolsonaro, como a gente já disse aqui. Então, ele está puxando o assunto do lado do PT. Eu só disse, nunca defendi, eu só disse que tem que deixar o homem primeiro trabalhar, gente. Vocês, no primeiro dia de governo, o governo não presta, porque não sei o quê. Isso é tendência do esquerdista. Como, doutora Luísa? Doutor Luísa, ele não está do nosso lado, está contra nós. Isso não serve, não é assim. Não está conosco, mas não é essa questão, doutora Luísa. Eu sempre disse que não votaria, jamais votaria no Bolsonaro, nem para síndico do meu prédio, que, aliás, hoje tem uma reunião de condomínio para eleger o síndico. E eu não votaria no ser humano que ele é. Eu não precisei, nem, claro que isso também... Porque a doutora eu não precisei nem ver o lado dele. A doutora não se deixou enganar, mas 54 milhões de brasileiros se deixaram enganar. Foram seduzidos pelas falsas promessas, né? O Lula, que era um encantador de serpente, conseguiu angariar essa militância fervorosa que
o venera como competência, Deus, doutora né? Luiz. E o Bolsonaro também conseguiu iludir 54 milhões de habitantes. É isso que dói, né, doutora Luísio? Essa competência do Lula. Doutora Luísio, Arrumar todos esses votos sem fake news. o Bolsonaro conseguiu essa proeza de estar sentado lá naquela cadeira e nós somos 70%, doutora Luísio, ele tem 30% apenas. Então, nós outros somos 70%. Não. Tem os 30% do PT, 30% dele, nós outros são os 40%, no qual eu estou incluído nos outros 40%, nós outros. Doutora Luísio, PT, nós nem queremos doutora Márcia, sua militância, doutora PT, se Luísio. botar um candidato para presidente como cachorro, o PT vota no cachorro, vota no gato, vota em qualquer figura que botar lá como candidato Olha, a doutora presidente. Luísio, nós tínhamos melhor do candidato que à votar presidência jumento. um professor, filósofo e advogado, e economista. Não, eu estou dando doutora só Márcia. a título de E na exemplo. última- Era o Haddad, mas E se fosse ainda lá votaram se fosse lá um doutora gato, um Luísa, porco, um nesse cachorro, portal. uma lebre, o petista Doutora vota. Luísio, ele não ele Não. fica. Doutora Luísio, na última eleição elegeram um jumento. Exatamente. Vamos, podia Era ter elegido um melhor cachorro, um mesmo. gato, se o PT tivesse Poderia. indicado. Gatos são bichos bons. Eu estou procurando aqui a notícia do Moro, nem que eu mande posteriormente para vocês. Manda. Mas eu e a li gente isso debate pouco no antes da gente começar a gravar. Manda para a doutora Luísio. Pessoal, Perfeito. tá, O mas Moro vamos falando deixar. sobre isso. Vamos deixar o Mourinho para lá, o Bolsonarinho para lá, Lulinha Paz e Amor para lá. E o que vocês acham desse problema aí eu não acredito muito. Essa crise institucional aí, o general Heleno dizendo que se tirar o Bolsonaro, pegar o telefone do Bolsonaro, vai ter uma consequências imprevisíveis, etc. Vocês acham que pode haver um golpe militar? Nós falamos isso desde o princípio, não é, doutora Ângela? Desde o A início, que o preocupação nosso que a gente medo era tinha, esse. não é? Vocês E acham que- agora, o que a gente vê, gente? Assim, ó, o Bolsonaro prestigiando esses encontros desses fascistas. O tempo inteiro. Todos os finais de semana isso tem acontecido. Em São Paulo, aconteceu na Paulista, se não me engano, que um grupo de torcedores, né, de torcidas organizadas, se reuniram, né, que é um grupo antifascismo, para controlar essa gente. Esse grupo ridículo dos 300, não é que está na Praça dos Três Poderes. Aqui em Porto Alegre isso tem acontecido. Né, bolsonaristas envoltos na bandeira do Brasil, né, vão pedir, então, a intervenção militar com o Bolsonaro na presidência. Esse pessoal de um lado e do outro lado, quem é que está do outro lado? Quem é que está do outro lado? Os bolsonaristas de um lado e A do outro lado? esquerda. E A os antifascistas do outro. Ou o senhor é a favor A do fascismo, esquerda, doutora Luísa? Entre aspas, o PT, né? PT, Não, PCdoB, doutora Luísa, PCbão, sabe que uma coisa que é PSTU. bonita, Eu doutora vou Ângela? desenhar para ele. Nem Ele todo mundo valoriza que é da tanto esquerda o PT, você é não viu? PT. Nem todo mundo que não gosta do Bolsonaro é petista. Exatamente. Nós estamos tudo lá Então, enroladinho só nas bandeiras consciente, vermelhas doutora lá. Luísa. Nas bandeiras Não vermelhas, com precisa aquele ser machadinho, petista. E aquela qual é o coisa. problema? E qual é o problema do PT estar numa... Doutora, O pode PT ser. foi É um que partido o de PT está num esquerda. polo, o PT está num polo e o bolsonarismo no outro polo. E o E senhor nós está outros, onde, e nós doutora Luísa? outros Ele de está com o fora. Moro. Ele E não nós está em outros lado de fora. nenhum. Não estou com o Moro. Nós outros Ele estamos de fora. está em casa. Bolsonarismo de um lado, Ele tá em PT do casa. outro e nós outros de fora. Olha, Doutora se não Luísa, fosse uma essa preocupação pandemia, que eu tenho. eu ia para as manifestações antifascismo. Tá, mas Eu não vamos E fugir do assim, ó, assunto. doutora Luísa, tem até um poema que eu falo agora, não sei dizer que é, tipo, primeiro levaram os negros, eu não era negro, não me importei. Né? Depois levaram, né, os pobres, eu não era pobre, não me importei. Até que chegou um dia que me levaram. Eu acho que é o momento das pessoas se posicionarem. Né? Não estou dizendo que Luiz tem que ir lá e se filiar no PT, mas a pessoa tem que ter um pingo de noção de perceber que nós estamos num momento crucial. Gente, assim, o pessoal na Alemanha, na época, né, que quando começou o nazismo, também ninguém acreditava no Hitler. Né? A pergunta é assim, vai ter golpe ou não vai ter golpe? Casacos pardos, vai ter golpe ou não vai ter golpe? Já teve um golpe lá na Dilma, né? Espero Vai ter que outro não. agora? Vai ter golpe ou não vai ter golpe militar? Pode ter, doutor. Não sei, doutor Luiz, se vai ter um golpe militar, mas agora
um golpe de direita, a direita está dizendo que vai intensificar as manifestações. Direita não pode dar golpe. Aí o que acontece? Não existe a direita dar golpe. Vai lá e defende os bolsonaristas, ataca a esquerda, defende os bolsonaristas. Ontem mostraram uma mulher com um taco de beisebol, né? Estava em todas as redes sociais. Essa mulher com um taco de beisebol. A mulher foi, né, levada por um policial militar e as pessoas que estavam lá, né, antifascismo, e as pessoas começaram a ser alvejadas, então, com bombas de gás de efeito moral. Não é? Sempre, doutora Luísio, se hoje a gente tem a liberdade para falar, assim, o senhor até pode dizer que não, mas agradeça a esquerda que lutou uma vida inteira. Se hoje a gente pode votar, agradeça as pessoas que foram de vanguarda, as pessoas que se preocuparam com isso. Está chegando o nosso final do programa. Eu queria para concluir a questão. Terminou? Eu nem falei. Essa questão do golpe militar, eu digo que não há condição alguma de golpe militar, porque esses ministros que cercam lá o Bolsonaro é tudo militar da reserva, e militar da reserva é que nem leão sem dente, não morde. Então, eu acho que militar nenhum vai dar golpe para deixar essa anta no poder. Né? Se o militar desse golpe, é o general lá. O senhor já escolheu o animal que foi eleito. Então eu agradeço a participação das colegas, doutora Ângela, doutora Márcia, nesse debate de hoje, e quem sabe semana que vem voltamos com mais afinco, com mais argumentos, com mais claro, com mais... vamos trazer... Sem hostilizar o PT, né, doutora Luísa? Exatamente. Eu não hostilizo, não é. Eu apenas expresso a minha isenta opinião, é o que eu penso. Não vou me violentar e dizer coisas contra a qual eu defendo. Né? Essa é a minha ideia mesmo. Posso estar equivocado. Né? Quem sabe, de repente, o dia que o Lula voltar a ser honesto, ter um presidente de novo, e aí, quem sabe, faça um bom governo. Nunca deixou de ser honesto, doutora Luísa. Doutora Márcia, a sorte que o único defeito dele é esse, não gostar do PT e adorar o Moro. Agradeço a presença de todos. Nada é perfeito. Agradecendo especialmente aos nossos fiéis telespectadores, eu lhes peço que nos aguardem até o próximo programa. Somos 70%! 70%! 30% o PT, 30% o Bolsonaro, nós somos os outros. Eu estou no meio dos outros.